Olá, vamos para mais uma aula, dia 23 de julho, quarta-feira, agora aula de português, tá bom? Uma aula bem legal, tá? Aí vocês prestem bastante atenção para depois poder fazer as atividades, ok? Vamos lá? Página 74, momentos da gramática. Recursos expressivos na construção dos sentidos das tirinhas e das histórias em quadrinhos. Nós sabemos que tanto nas tirinhas quanto nas histórias em quadrinhos, as expressões, os recursos que os autores utilizam, expressivos que eles utilizam, são bem acentuados. Aí a gente vai saber quais são e por quê, tá bom? A linguagem empregada nas tirinhas é um dos recursos que destacam esse gênero. De forma geral, a fala das personagens é informal e reproduz a oralidade. Geralmente nas tirinhas a fala é bem informal, é uma fala assim que é mais usada no nosso cotidiano, né? A linguagem mais informal. E ela reproduz o quê? O que as pessoas estão falando, tá? Outro ponto importante é de que a linguagem utilizada nas falas auxilia na caracterização dos personagens. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos do Chico Bento, da Turma da Mônica, por exemplo, há certos traços e modos de falar que são próprios de pessoas que moram no campo. Então, tanto nas tirinhas quanto nas histórias em quadrinhos, eles costumam deixar e colocar a caracterização dos personagens. No caso, bem assim, expressiva do Chico Bento, né? Eles usam na tirinha o modo de falar das pessoas que moram no campo, que é o caso do Chico Bento. Tá bom? Além desse elemento, outros dois fatores auxiliam na expressividade. Leia mais uma história em quadrinhos e observe outros elementos que são essenciais na construção dos sentidos desse gênero textual. Aqui ao lado, na apostila de vocês, está o significado da palavra expressividade. Aquilo que manifesta sentimentos, qualidade do que é expresso por meios de gesto ou palavras. Então, a expressividade na história em quadrinhos e nas tirinhas, elas são bem acentuadas, tá bom? Para que a gente possa entender também melhor a historinha. Então, vamos lá. Turma da Mônica. Oba! Picolé. Aqui a gente já percebe na expressão dela que ela está feliz. Aqui o que acontece? Ela compra o picolé e sai chupando o picolé. Slap, slap, né? É um som de como se ela estivesse chupando o sorvete. Aí, na próxima, oba, pipoca. Ela também está feliz porque viu o carrinho de pipoca. Aí, o papai dela compra a pipoca e ela sai comendo. Conk, 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 né? É o barulhinho dela comendo a pipoca. Oba, pastel. Pastéis. Oba, oba. Aí ela viu o pastel, tá? Sorvete. Oba, uaba, o que foi? Acabou a história. Algodão doce. Tá bom? Bonitinha a história, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver uma expressão que é muito usada nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, que se chama onomatopeia. Nossa, professora! Onomatopeia, olha só. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, quando há necessidade de representar um som, como um som de animal, de um objeto, de uma ação, são usadas palavras que fazem essa representação, como foi no caso dela chupando sorvete, dela comendo pipoca, o barulhinho, né? O som. Essas palavras, aí vocês vão pegar o marca-texto e vão sublinhar essa frase aqui que a professora vai falar agora. Essas palavras ou expressões são chamadas de onomatopeias.
Elas imitam os sons e contribuem para deixar as histórias mais dinâmicas. Então isso que é a onomatopeia. São essas palavrinhas que são usadas principalmente em tirinhas e história em quadrinhos que fazem o quê? Imitar os sons. Deixam a história mais dinâmica, mais interessante também, tá bom? Então isso que é onomatopeia. Quando vocês leem gibis, né, ou tirinhas, é muito comum aparecer as onomatopeias, que são a imitação, né, dos sons, são palavras que imitam os sons. Releia a história em quadrinhos da Magali e escreva a seguir, nossa, eu falei Mônica Magali, né, ela que é comilona, a seguir as onomatopeias que foram usadas. Quais foram as onomatopeias que foram usadas? Slap, slap, que é o barulho do sorvete, e chomp, 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 que foi o barulho dela comendo a pipoca. Muito fácil, não é? Então aqui, olha, aqui é a definição de onomatopeia, tá bom? Palavras ou expressões que imitam sons e contribuem para deixar as histórias mais dinâmicas. Então aqui a professora colocou tum, né? O barulho de algo que caiu, tic-tac, o barulho do som do relógio. Então essas são as onomatopeias, algumas das quais são utilizadas principalmente nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, tá bom? Se vocês tiverem gibi em casa, que eu acredito que vocês tenham, leiam uma historinha do gibi, né? Leiam a historinha em quadrinhos do gibi para vocês perceberem quantas onomatopeias que aparecem, tá bom? Depois vocês me contam, tá? Na próxima videochamada eu vou perguntar. Circule as palavras do quadro a seguir que são onomatopeias. Caiu é uma onomatopeia? Não está imitando o som de nada, só está dizendo caiu. Plaft. Sim, plaft. Pode ser alguma coisa que caiu, né? Toque, toque. Toque, toque. Não é? É um som. Toque, toque. É uma onomatopeia. Vocês vão pintar os quadrinhos, tá? Ou circular com lápis de cor ou pintar os retângulos. Tic-tac. Sim, o barulho, o som do relógio. Barulho. Não, barulho é uma palavra. Não está dizendo, não está imitando o som de nada. Cri-cri. Sim. Né? Provavelmente é o barulho do quê? Do som do grilo, né? Falou. É uma onomatopeia? Não, não está imitando nenhum som. Belê. Belê também não está imitando nenhum som. Soque. Sim, é um barulho, né? Socando alguma coisa, batendo em alguma coisa, pode ser até martelando, né? Alguma coisa nesse sentido. Tum. Também é uma onomatopeia, está representando o som de alguma coisa, tá? Aqui mais um martelo, né? Tum, tum, tum. Tá bom? Então vocês vão apenas circular essas palavrinhas, ok? Então, a única atividade de português hoje é essa, que é muito simples, pintar os retângulos ou circular com lápis de cor as onomatopeias, tá? E eu gostaria que vocês, se vocês tivessem um gibi ou pudessem comprar um gibizinho ou se a mamãe conseguiu, o papai conseguir sair, comprar, não sei se tem essa condição, vocês lerem uma historinha, tá, no gibi e perceberem, né, quantas onomatopeias vão estar aparecendo nessa historinha, nessa história em quadrinhos. E depois, quando nós fizermos a nossa videochamada da semana que vem, aí a professora vai perguntar para vocês, tá bom? Qual o nome da historinha que vocês leram, qual foi o gibi, quais foram as onomatopeias que vocês encontraram, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso na nossa próxima videochamada. Tá bom, pessoal? Então hoje essa nossa aula de português foi uma aula curtinha, mas interessante, tá bom? E não esqueça de fazer a atividade, tirar a foto e encaminhar para a professora. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.